ONT AX1500 ou AX3000, qual a melhor opção para você ativar novos assinantes no seu provedor? Eu me chamo Jales, sou gerente de produtos na Oi W e neste vídeo eu vou apresentar para vocês os diferenciais técnicos entre essas duas tecnologias e quais as vantagens reais que elas podem entregar para o seu assinante. Então esse vídeo ele será dividido em duas etapas. Na primeira etapa eu vou fazer uma revisão com vocês para poder explicar melhor o que está por detrás do significado do AX1500, AX1800 e AX3000, por exemplo. E na segunda etapa do vídeo eu vou falar para vocês a diferença real entre esses equipamentos, o que um tem de benefício versus o outro e qual momento você deve escolher este equipamento na tua infraestrutura. Perfeito? Então vamos lá, começando pela explicação do que está por detrás do AX1500 e AX3000. Então quando a gente olha essa sigla no produto, ela está relacionada com a velocidade nominal a qual este equipamento consegue atingir. Lembrando que a velocidade nominal ela é diferente da velocidade real. Então, por exemplo, um equipamento AX1500, se ele tem essa velocidade nominal, quer dizer que ele pode atingir até 1500 megabits ou 1.5 gigabits, enquanto o AX3000, 3000 megabits ou 3 gigabits. Porém, isso é uma velocidade nominal. A velocidade real ela costuma ser algo em torno de 40, 50 até 60% menor do que a velocidade nominal do equipamento. Por que a velocidade real ela é menor? Toda comunicação sem fio ela é composta por quadros, ela é composta por frames. E nesses frames, nesses quadros, existe um espaço reservado que é conhecido como overhead ou cabeçalho, aonde nesse cabeçalho tem informações que são trocadas entre os dispositivos, né, o meu access point, o meu ONT, o meu cliente, para eu poder conseguir ter uma comunicação mais fluida. Existem mensagens de controle ali do protocolo e tudo mais. Tem outras mensagens que o roteador troca com o meio, né, os beacons. E essas mensagens, esse overhead, essas mensagens, elas acabam consumindo essa capacidade, essa banda nominal do meu equipamento Wi-Fi. Então, o tráfego mesmo, a informação pura, relevante, ela acaba sendo menor, porque uma boa parte dessa largura de banda é reservada para o cabeçalho e para essa troca de informações entre dispositivos clientes e a minha ONT, o meu roteador. Agora vamos entender como que eu chego nesse número de 1500, 3000 megabits. Existe uma tabela, pessoal, uma tabela que é conhecida como MCS. A tabela MCS, ela faz uma relação entre largura de banda do meu equipamento, qual a largura de banda ele consegue ocupar, 20, 40, 80, 160, 320 MHz, né, no Wi-Fi 7, versus a quantidade de antenas que esse equipamento tem e mais a modulação máxima que ele consegue atingir. Então a velocidade Wi-Fi ela varia de acordo com essas três variáveis, né? Como que eu consigo aumentar a minha velocidade Wi-Fi? Tendo mais antenas, tendo uma modulação maior, que está relacionada com a tecnologia AX, AC, N, né? AX 1024 QAM, AC 256 QAM, N64 QAM e a largura de banda. Quanto mais largura de banda eu ocupo, mais espaço no espectro, mais velocidade eu passo. Então, nessa tabela de MCS, vocês podem perceber que eu tenho aqui uma coluna, que é a coluna Spatial Stream, que está relacionada com as antenas. E eu tenho aqui uma outra coluna que está relacionada com a modulação. E as demais colunas eu tenho o quê? As larguras de banda. Então vamos lá, o equipamento AX1500. Na interface 2.4, ele é um dispositivo Wi-Fi 4N. E na interface 5 GHz, ele é AX, Wi-Fi 6, perfeito? Vamos pegar aqui qual a modulação máxima que eu consigo num dispositivo N. É 64 QAM, perfeito. Com duas antenas, eu consigo uma velocidade máxima de 300 megabits, trabalhando numa largura de canal de 40 MHz, perfeito? Grava esse número. Velocidade máxima que esse dispositivo alcança em 2.4 será 300 megabits, porque ele é N, uma largura máxima de 40 MHz e ele tem duas antenas, que é o caso dessa ONT, perfeito? Agora vamos avaliar a capacidade máxima que esse equipamento consegue atingir na frequência de 5 GHz. 5 GHz ele é Wi-Fi 6
e ele consegue trabalhar com uma largura máxima de 80 MHz e tem duas antenas. Wi-Fi 6, 1024 QAM, duas anteninhas com uma largura máxima de 80 MHz. Então, se nós formos aqui, ó, a gente tem uma velocidade máxima de 1200 megabits. Pegamos lá os 300 megabits em 2.4 mais os 1200 megabits em 5 GHz, nós temos uma capacidade máxima nominal de 1500 megabits. Por isso, o significado deste equipamento CAX 1500. Feito isso, vamos agora para a segunda parte, onde eu vou explicar para vocês as diferenças práticas entre esses equipamentos e o que eles podem trazer de benefícios para o seu cliente. Aqui eu tenho duas ONTs da Sedata, o modelo AX1500 e AX3000. E agora vamos entender qual é a melhor indicação para o seu cenário. Primeiramente, ONT AX1500, a recomendação é para planos no máximo de 800 megas. Lembrando de toda aquela regrinha que nós vimos anteriormente. E já o modelo AX3000, ela tem como foco aí planos de 1 GB ou mais, podendo atingir até 1.4, 1.5 GB. Então, qual a melhor escolha para o teu cenário? Dependerá de quais planos você comercializa. O AX1500, ela é hoje o produto com o melhor custo-benefício. Você consegue ter a performance do Wi-Fi 6 em 5 GHz, atrelado com o custo-benefício da tecnologia AC, porque na interface de 2.4 ele é um equipamento N. Então você tem aqui um excelente custo-benefício. Poxa, Jales, mas eu não vou ter os recursos do Wi-Fi 6 em 2.4. Concordo com você. Porém, para a gente conseguir realmente ver na prática performance, velocidade e tudo mais, obrigatoriamente a gente tem que estar em 5 GHz. Hoje, dispositivos clientes são poucos que não suportam 5 GHz. E para você realmente atingir banda, velocidade, throughput, né, que é o que vai importar para o teu cliente em muitos casos, para ele constatar através do speed test que a velocidade que ele contratou está sendo entregue, ele só vai conseguir isso em 5 GHz. Ah, Jales, mas o Wi-Fi 6 ele não tem apenas o benefício de banda, ele tem também benefícios que possibilitam você ter redes densas com melhor qualidade, né, o FDMA, concordo com vocês. Porém, em 2.4 GHz, pensando em você ter essa rede mais densa, né, com mais dispositivos, o IoT, por exemplo, não faz muito sentido, porque a maioria esmagadora dos dispositivos IoT que tem interface Wi-Fi, elas são interfaces do tipo N. Ou seja, mesmo que você tenha um equipamento Wi-Fi 6 em 2.4, o dispositivo cliente, se ele não for Wi-Fi 6, ele não vai conseguir usufruir de todos esses recursos. Então, pensando na maioria esmagadora dos cenários, né? Claro que vai depender aí da tua região, do plano que você vende, do ticket que você tem, a opção AX1500 é uma excelente escolha. Porque em 2.4 você não vai fazer muita diferença, que a maioria, ou se não todos os dispositivos vão se conectar em 5 GHz. Equipamentos IoT, na sua maioria, são N, Wi-Fi 4 e, consequentemente, não faz sentido eu ter um produto Wi-Fi 6 e 2.4 pensando nesse cenário de internet das coisas ou até mesmo de conexões de outros dispositivos, porque vale relembrar que a performance mesmo eu vou conseguir em 5 GHz. Então, planos até 800 megas, recomendo este equipamento que é o modelo Sedata AX1500. Agora, você provedor que está pensando na era de hipervelocidade, que já quer deixar a tua infraestrutura preparada para vender planos de 1 GB ou mais, aí sim recomendo a utilização de uma ONT AX3000. Porém, o AX3000 consegue atingir essa velocidade graças ao fato desta ONT conseguir trabalhar com larguras de canais de 160 MHz. E quando eu trabalho com uma largura de canal de 160 MHz, eu acabo ocupando mais espectro, eu acabo sofrendo mais interferência e a exigência de nível de sinal do meu cliente conectado para conseguir atingir uma modulação maior, ela passa a ser muito maior. Eu vou pedir para o Felipe, nosso editor, deixar aqui na descrição do vídeo um link para um outro conteúdo que nós gravamos, onde eu explico para vocês qual é a relação de modulação versus largura de canal e versus nível de sinal. Então vocês verão que quanto maior a largura de canal, melhor tem que ser os níveis de SNR para que o meu equipamento cliente, o meu celular, o meu notebook consiga
atingir velocidades aí de 1 GB ou mais. Então, o AX3000 por si só, ele não será a solução do teu problema que quer entregar planos maiores. Você precisa garantir com que o teste feito pelo equipamento cliente seja extremamente perto da ONT, com nível de sinal excelente. A tua ONT ela tem que estar muito bem configurada e em muitos casos será impossível você ter um espectro bom para poder trabalhar com 160 MHz. O uso de 160 MHz ele só é justificável, vamos dizer assim, quando você tem a tecnologia Wi-Fi 6E, onde você tem aí um espectro maior, onde te possibilita em casos isolados você trabalhar com essa largura de 160 MHz. Mas como nós sabemos que a realidade do provedor está muito focada no speed test, para o cliente realmente comprovar esse plano contratado, para você atingir essa velocidade com uma ONT AX3000, o teste ele deverá ser feito de forma bem criteriosa. Não estou jogando um balde de água fria, estou apenas sinalizando uma limitação da tecnologia e que você tenha muito cuidado quando for decidir qual equipamento comprar. O AX3000 está preparado para o futuro, concordo, porém tem essas ressalvas da tecnologia. Já o AX1500, hoje, para a realidade, não vou dizer absoluta, mas de boa parte dos provedores no Brasil, é a melhor opção, porque ela te entrega até 800 megas e toda a experiência do Wi-Fi 6 em 5 GHz, tá, pessoal? Mais um vídeo para o canal, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, um forte abraço e até mais!